Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Quem encontrou, diga glória a Deus. Já aumentou. Vou ler verso 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara a todos os profetas à espada. Então, esse capítulo 19, ele é conseguinte àquele capítulo em que Elias enfrenta os profetas de Baal e de Azera. E aí Deus responde a oração de Elias com fogo. E Baal não responde aos seus profetas, é claro, porque Baal não é Deus. Os deuses das nações são de prata e de ouro, são de pedra, são de barro. Eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem e precisam ser carregados para se locomoverem de um lugar para o outro. Baal era um desses deuses com D minúsculo, por isso não respondeu. Mas o Deus de Elias, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, de Jacó, aquele que criou os céus e a terra, todas as coisas, o único e verdadeiro Deus, esse é o Deus que responde com fogo. Assim eu creio, e você crê também. E quando Elias orou, Deus respondeu com fogo, consumindo a oferta sobre o altar, consumindo o altar e a água que estava enchendo o rego que ele mandou cavar ao redor. Então o povo viu, mais uma vez, que o Senhor é Deus. Então Elias mandou perseguir aqueles profetas de Baal, porque era um dia de escolher, né? Elias falou, nós vamos fazer um desafio, era um desafio. Até quando vocês vão ficar cocheando aí entre dois caminhos? Até quando vocês vão ficar aí na dúvida? Se Baal é Deus, então vocês sirvam a Baal. Mas se Jeová é Deus, então vocês sirvam a Jeová. Vamos fazer o desafio aí. Chama aí a cambada de Baal e vamos fazer o desafio para nós decidirmos aqui quem que nós vamos seguir. Como Baal não respondeu, e o Senhor respondeu, então Elias mandou pegar a espada, todos aqueles profetas de Baal, todos eles foram mortos. Profetas que eram sustentados pelo Estado. Veja você, a rainha Jezabel, esposa de Acabe, que era o rei de Israel nessa época, tirava dos tesouros para sustentar esses profetas de Baal. Grande pecado. Então Acabe fez saber a Jezabel tudo que Elias tinha feito, ou seja, que Elias tinha mandado matar aqueles 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Azerá. Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a essas horas, não puser a tua vida como a de cada um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis então o anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. Um
pão quentinho, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. É bom, né, irmão? Isso aqui é bom. Comer, beber e deitar de novo. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o seu caminho. E levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Eu quero trazer uma breve meditação nesse texto que o Senhor me fez lembrar enquanto eu orava. Justamente porque Elias tinha acabado de ser tremendamente usado por Deus. Elias tinha acabado de realizar um grande feito. Quem não queria, quem nunca sonhou? Qual é o servo do Senhor que nunca sonhou em estar no lugar de Elias no Monte Carmelo? Fazendo chacota com os profetas de Baal. Fala mais alto! Quem sabe ele não está dormindo? E aí faz aquela oração: Senhor, mostra para esse povo que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra eu tenho feito todas essas coisas. Me responde com fogo. E Deus mandar fogo, irmão. Que onda que Elias tirou, irmão. Elias mandou molhar o altar. Ele mandou jogar várias vezes, vários baldes de água sobre a oferta, sobre a lenha, sobre o altar. Mandou cavar um rego em volta do altar, e o rego ficou cheio d'água. E quando ele orou, o fogo desceu, que lambeu tudo, não sobrou nada. Quem nunca sonhou em ser usado por Deus assim, né? Vocês querem saber se o Senhor é Deus ou não? Espera aí, vamos fazer aqui um altar, um desafio. E eu vou orar e o fogo vai descer. Que coisa tremenda, irmão, que Deus realizou por meio do seu profeta Elias. Mas sabe-se lá por quê? Depois disso, Elias fugiu, por causa da ameaça de Jezabel. E no caminho dessa fuga, deitado embaixo desse zimbro, Elias pediu para morrer. É interessante que no verso 5 fala que ele fugiu para escapar com vida. Então ele estava preocupado em não morrer, porque já Jezabel falou que ia matar ele. Então, para não morrer, ele fugiu. Aí quando ele fica lá debaixo desse zimbro, ele vai e pede para Deus para morrer. Não, Senhor, então o Senhor me mata, porque não presto mais para nada, não. Eu estou sozinho, esse negócio de servir ao Senhor, de ser profeta, já não vale mais a pena, eu não sou melhor do que meus pais, já cumpri a minha etapa, o Senhor me leva. E quantas vezes, irmãos, nós não nos posicionamos como Elias? Não, os meus feitos aqui já acabaram. O tempo de eu ser usado por Deus já foi. Eu já dei aula na escola dominical para criança, eu já cantei no ministério de louvor, eu já fui diácono na porta da igreja, eu já trabalhei demais, agora chega. Não aguento mais esse negócio de igreja. Estou ferido. Falaram mal de mim. Me ameaçaram. Meu líder não me deu valor. Não reconheceram o meu trabalho. Não foram me visitar quando estive enfermo. Então, agora eu não quero mais saber disso. Eu não quero mais saber de ser profeta, eu não quero mais saber de exercer o ministério, eu quero mais é morrer. Me leva, Deus, porque eu não sou melhor do que meus pais. Quantas pessoas, quantas vezes, amados,
o servo do Senhor se comporta assim como Elias, né? O grande profeta Elias. E acha que tudo acabou, que já foi o tempo, que não tem mais nada para fazer para Deus, que agora é só esperar a morte chegar. Porque estou ferido de morte na minha alma e não quero mais trabalhar. Mas é interessante que você pode pensar assim. É interessante que talvez em algum momento eu possa pensar assim, mas Deus não está convencido disso. Deus vai em busca do seu profeta lá embaixo do zimbro, e o anjo vai levar comida para ele. Da mesma forma como Jesus aparece no caminho de Emaús para encontrar aqueles 2 discípulos que iam embora tristes, abandonando o projeto de Cristo. Eles eram discípulos de Jesus. E ao invés de ficarem em Jerusalém como Jesus havia ordenado, eles abandonam os outros discípulos em Jerusalém e estão voltando para suas vidas antigas e caminham tristes de volta para Emaús, reclamando que as coisas não aconteceram como eles desejavam, reclamando que Jesus não foi aquele que eles esperavam que ele fosse, que Jesus não realizou aquilo que eles esperavam que Jesus realizasse. Eles mesmos disseram para Jesus: nós esperávamos que ele fosse aquele que ia libertar Israel, isso e aquilo outro, mas aí ele morreu, já tem 3 dias. Se bem que umas mulheres aí até disseram que ele ressuscitou, que viram ele vivo. Mas nós estamos indo embora, nós estamos tristes, nós estamos decepcionados, nós estamos magoados, porque Jesus não fez o que a gente esperava que ele ia fazer, porque Jesus não realizou as coisas do jeito que nós esperávamos que ele fizesse. E muitas vezes Deus não faz, ou quase nunca, Deus faz as coisas do jeito que nós esperávamos que ele fizesse. Deus tem seus caminhos. O profeta Isaías fala que os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos, que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Então, irmão, não é difícil ficar decepcionado com Deus, ficar magoado com Deus, porque a maneira de Deus pensar, a mente de Deus é muito mais alta do que a nossa. Nossas expectativas estão niveladas com essa vida aqui, enquanto as expectativas de Deus estão além da eternidade. Deus vai em busca de Elias e alimenta Elias e fala: você coma e descanse, porque o seu caminho vai ser muito comprido, você ainda vai andar muito. Lá no monte Horebe, dentro daquela caverna, Deus se revela a Elias e fala: você ainda tem muita coisa para fazer, você ainda vai fazer isso, você ainda vai formar um discípulo, você vai chamar o Eliseu, vai formar um discípulo chamado Eliseu, você ainda vai ungir fulano, vai ungir Beltrano, vai dar recado não sei para quem. Deus ainda tinha muita coisa para Elias fazer. E eu quero dizer para você que Deus ainda tem muita coisa para você fazer também, que não acabou, que existe alimento de Deus para você, que você deve se alimentar dele, descansar, se alimentar de novo, porque ainda é cumprido o seu caminho. Deus ainda tem projeto para você, ainda há muita coisa para você realizar nessa terra. Então você se levanta e se anima e busca se alimentar em Deus, porque o Senhor Deus quer te restaurar, porque o Senhor Deus quer restaurar o seu ministério, porque o Senhor Deus quer restaurar o chamado dEle na sua vida, porque você é escolhido dEle. Deixe de lado a decepção, deixe de lado a tristeza, deixe de lado a frustração. Ainda há muita coisa para Deus realizar através da sua vida. Se alimente dessa palavra, se alimente do Espírito e da presença do Senhor, porque o projeto de Deus ainda não acabou, nem para mim, nem para você, nem para a sua igreja neste tempo. E nós somos chamados, e o privilégio é todo nosso, de fazermos a obra do Senhor nosso Deus. Portanto, levantai as mãos cansadas, os joelhos vacilantes,
e vamos caminhar, porque a obra é do Senhor, e nós somos obreiros do Senhor. Não é nenhuma novidade que o obreiro do Senhor fique cansado, como ficou Elias. Que o obreiro do Senhor fique decepcionado, frustrado, triste, como ficaram os 2 discípulos no caminho de Emaús. Mas esse não é o seu fim. Esse não é o seu fim, esse não é o seu destino. É um tempo que você está passando, e neste tempo o Senhor te visitará, renovará suas forças, e você vai descobrir que ainda há muita coisa para Deus fazer através da sua vida nesse tempo. Não entregue os pontos, não desista. Deus está preparando o anjo para te alimentar, para ir te buscar aí, e renovar o chamado dele na sua vida, o ministério dele na sua vida, amém? Vamos louvar o Senhor com mais uma canção, e aí nós vamos fazer uma oração de intercessão para encerrarmos nosso período aqui.